TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos, começando mais um De Bem com o Pão, sempre aqui com você, trazendo as novidades dos materiais da Editora Vento Sul. E, para não deixar de sempre ter um convidado conosco, hoje está aqui o irmão Paulo, né? O irmão Paulo Dias Júnior, conhecido aí popularmente pela galera da Igreja de Senhor Jesus em São Paulo e em Barueri, também como o Júnior, né? O Júnior está aí, vai trazer um pouquinho mais das suas experiências que ele tem tido aí com relação ao material. O Júnior já tem uma vida cristã, creio que um pouquinho longa, né? Pelo menos maior que a minha já, né, Júnior? Já nasceu aí com um lar cristão, se eu não me engano, é isso? Isso mesmo, eu vim de berço da igreja e estamos firmes até hoje, né? Tenho 25 anos e graças a Deus, Deus me oportunizou a nascer na igreja. Amém. Que bênção. Júnior, então, para o pessoal que está em casa, eu sei que tem muitos materiais que ajudam essa transição, ajudam um pouquinho mais a compreender, né? Porque eu sei que a mensagem da Igreja do Senhor Jesus Cristo muitas vezes parece ser mais estanque, assim, né? Mais, né? Aquela coisa que a pessoa, opa, né? Não estava ouvindo isso ainda, agora tem muito essa questão de negar, de ter que buscar o Senhor como, buscar Jesus como Senhor mesmo, né? E a gente sabe que o movimento muitas vezes da igreja, que é eu acho que creio que é normal, né, da natureza do homem, sempre que está começando a vir para a igreja, ele vai buscar Jesus como Salvador, né, Júnior? Sim, amém. E aí não conhece, primeiro, Senhor, eu quero que tu me salve, me ajude, dá uma ajudinha nos meus problemas aí, facilita a vida para mim um pouquinho, né? Sim. É o que a gente vai pedir. Como é que foi para ti, assim, a questão de começar a conhecer a ideia de que Jesus era além disso? Aliás, que ele é realmente aquele que vem trazer solução para os nossos problemas espirituais, naturais, mentais, físicos e orgânicos, que a gente sabe, né? Tá tudo. Mas reconhecer Jesus como Senhor e que ele está vindo agora, virá uma segunda vez, como já foi profetizado que ele vinha a primeira como Salvador, está profetizado que ele virá a segunda vez como Senhor e Juiz, né? Como receber essa mensagem, Júnior, após ter recebido, que nem tu diz, desde o berço, né? Sim. A mensagem de Jesus sendo Salvador, e agora recebe essa mensagem, Jesus é Senhor. Opa, como é que funciona isso? Como é que foi para ti essa mensagem? Foi bem impactante, assim, porque por mais que quando a gente recebe a primeira impressão que fala do cristianismo, né? Que fala Cristo como Salvador. E naquele momento que eu recebia apenas Cristo como Salvador, então eu acreditava que só indo na igreja, participando dos eventos da igreja, não precisava ter uma vida firme com Cristo, assim, né? Até mesmo eu apenas era do louvor lá, então eu pensava, não vou ler a Bíblia para pregar na igreja. Então não tem necessidade de eu ler a Bíblia. Só canto. Amém. É. E nessa eu sempre alimentava isso. Eu estava vendo apenas Jesus como nosso Salvador. Mas ali ele mostrou, além disso, né? Hoje em dia na Igreja do Senhor Jesus, ele mostrou como o Senhor da minha vida. E isso que é o mais impressionante, porque antes a gente se preocupava em não fazer as coisas erradas para os homens não ver, né? Então tinha muito pecado de ego, assim, que a gente sabe hoje, né? Que tinha muito pecado de ego que a gente fazia e ficava tranquilo, porque aos homens não era conhecido, mas perante Deus estava conhecido e não gerava aquele temor realmente. E hoje na Igreja do Senhor Jesus, eu até comento com os irmãos lá da faculdade que tem de denominação, eu comento com eles que essa nova visão é o Senhor como um Senhor mesmo, e a gente tem temor diretamente a Deus e não mais a homens. E isso que é constante, né? Porque em qualquer lugar que você vai, Deus está com você, Ele está dentro de nós. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, não tem como escapar do Senhor, né? Sim.
E é impressionante isso, porque a gente, qualquer coisa, igual várias ministrações falam sobre a consciência, né? Que eu achava que a consciência era alguma coisa intrínseca ao homem, mas não era relacionada a Deus. E hoje eu sei que a consciência é Deus em nossas vidas. Amém. Então, se a consciência avisa que você está fazendo alguma coisa errada, automaticamente você já tem que se render e pedir perdão daquele pecado que você está comentando, né? E o Senhor, através disso, Ele vai trabalhando em nossas vidas. Daí não precisa da interferência de homens, assim, né? Amém. A gente precisa congregar tudo, mas a unção interior, que fala mesmo na Bíblia, que habita em nós, vai trazer todo o esclarecimento do que estamos fazendo, né? Que benção! Então tá aí, realmente... E é legal tu tocar nesse assunto com relação às funções dentro da igreja, né? Porque tem aquele que foi chamado, separado, para que, por exemplo, cuidasse o diaconato, né? Não, tem que cuidar da ordem da igreja lá, né? Já passei por uma função como essa e realmente a gente se preocupa muito se as cadeiras estão no lugar, se está tudo limpinho, se está tudo organizado. Mas aí tem isso que tu comentou, mas Jesus quer saber da tua alimentação, da tua comunhão com Ele. Sim. Como é que nós estamos? Então, quer dizer, não, mas a minha parte na igreja é louvar. Então eu tenho que decorar as músicas que eu vou tocar, decorar as letras, as notas, essa história. E deu. Né? Não preciso ler a Bíblia para ver o que tem dentro, porque afinal de contas já estou louvando, está tudo certo. E aí a gente vê o erro, né? Essa diferença que a gente tem. O que tu traz aí, Júnior, assim, que tu nos indica até com relação também aos materiais que tu já viu em algum material que fala a respeito disso, dizendo exatamente que nós devemos estarmos justos com o Senhor, cumprindo tudo aquilo que Ele deseja de cada um de nós, né? Um material que eu estou lendo agora mesmo é o Visão do Tabernáculo, que mostra que nós somos o tabernáculo e tudo que está dentro de nós, no caso, é Cristo. E tudo ministra, tá em paralelo, né? A visão do tabernáculo com a nossa vida. Então a gente tem que se achegar a Cristo, tem que se alimentar da palavra de Deus, que são os pães, né? A mesa dos pães. E a gente tem que estar sempre se alimentando. E no caso, a mesa dos pães na igreja do Senhor Jesus é os materiais da igreja, né? Que estão sempre em renovação, né? Sempre tem alguma novidade do Senhor. E é isso a importância que, no caso, os apóstolos todos trazem a ministração do evangelho. Igual faziam os sacerdotes que traziam o pão diariamente, né? Eles traziam, trocavam o pão, sempre novidade de espírito. E é assim que o Senhor age em nossas vidas. Havia aquela renovação daquele alimento, né? Para que o povo também não... Porque senão fica assim, eu já comi pão ontem, não preciso comer pão hoje. E aí está demonstrado lá realmente no livro A Visão do Tabernáculo, né? Que realmente o sacerdote renovava esse pão. Sim. Por mais que ele continuasse sendo pão, ele era sempre uma novidade, um renovo para que o povo de Deus pudesse ser alimentado. Mas eu sei que tu tem uma função diferente hoje na igreja, em comum até para, geralmente, o lado masculino da igreja, né? Sim. Geralmente era caído mais para o lado feminino. E a gente vê hoje que o Senhor usa todos, em todos os lugares, e para dizer que todos são vasos, independente da função, né? Sim. Então, diz aí para nós, para acabar o mistério que o Marcelo está fazendo, qual a nova função do Júnior dentro da igreja? Então, Deus me oportunizou agora de estar participando do departamento infantil também. E isso é uma novidade mesmo, né? Que até o irmão responsável aqui pela igreja, né? O presbítero da igreja local, falou que, no caso, isso era mais comum mesmo, as mulheres, né? Mas o Senhor estava trazendo essa novidade de espírito. Que daí as crianças começam a ver que tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o sexo feminino ou para o sexo masculino, Deus trabalha. Então, e isso também gera um grande temor em mim agora, né? Porque eu vou ter que me alimentar mais de Cristo para poder passar mais alimento e vida para as crianças, né? Porque desde o meu primeiro emprego mesmo foi num shopping, cuidando de equipamentos eletrônicos. E lá tinha piscina de bolinha, que era para cuidar das crianças. Então, o Senhor já usando o natural para mais para frente me capacitar para estar trabalhando para o Senhor, né? E foi tudo em mistério, porque eu não contei nada para os presbíteros da igreja referente a isso. E o Senhor veio e trouxe, então ele já... É isso que é impressionante na igreja do Senhor Jesus, que ele sempre prepara a gente antes, para qualquer coisa que você vai fazer na igreja ou na vida,
Deus traz uma paz no seu coração e já te orienta no que vai fazer. Se você está entendendo o falar de Deus, se você está ligado em Cristo, você vai automaticamente já saber o que vai vir pelo futuro. Porque ele sempre avisa, ele não traz nada assim de supetão, né? Ele sempre mostra pra gente o que vai acontecer. E graças a Deus, o Senhor me oportunizou a estar cuidando das crianças. Isso não tem palavras. Que benção. Então tá tendo que ler, porque na escolinha, eu vejo aqui, eu hoje dei uma bisolhada lá, olhei, se ministra para as crianças o tabernáculo. Sim. E a responsabilidade, que nem o Júnior disse aqui, de nós estarmos levando um alimento para esses seres aí tão pequenininhos, tão novinhos, que desde já estão formando a base cristã. Estão recebendo o alimento que é Cristo, que é vida, sabendo quem é Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é o pai na família, quem é a mãe, quem é a criança, o que cabe a cada um deles. E como o Senhor trabalha realmente nos mostrando como sendo um tabernáculo. Eu vi que as crianças estão montando o tabernáculo, acabam fazendo partes, acabam desenhando. Mas, Júnior, por que da escolha de ministrar, por exemplo, o tabernáculo? Que parece ser difícil. Às vezes o adulto vai ler a visão do tabernáculo, não entendi isso, que está cheio ali de simbologias, o candelabro, que significa a luz de Cristo, a mesa dos pães, que simboliza o alimento através da palavra de Deus, né? A bacia, que está ali, que simboliza o lavar de Cristo na purificação dos nossos pecados. É tanta simbologia que tem ali, que ministra muito. Quem ainda não viu, olha, não pode deixar de tocar nesse material, buscar esse alimento, que é a visão do tabernáculo. Um livro maravilhoso, que vai ministrar muito. Eu creio que vai ministrar muito para você. Ministrou muito para mim, está ministrando muito aqui para o Júnior. E também nós comentar com respeito a isso, Júnior, a parte de nós termos que sermos responsáveis pela alimentação do nosso próximo, pela alimentação daqueles que nós estamos chegando perto, como o evangelismo, o apacentamento e assim vai. Tu tocou num assunto que eu acho muito importante para que todos nós que estamos aqui ligados nessa mensagem, a gente possa saber que é preciso ter aquilo que eu quero ceder, que eu quero dar. Se eu vou dar alimento, se eu vou passar a palavra, eu não posso, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Sim. Então eu preciso me alimentar, preciso estar cheio da palavra, da unção do Senhor, para que eu possa assim então ceder às pessoas que estão próximas, né? Imagina as crianças, né? Senhor Jesus. Sim, é de extrema responsabilidade mesmo, porque é como se fosse um alimento natural mesmo. Se a pessoa cozinha, por exemplo, o arroz, o feijão, uma coisa normal, mas se não se alimenta daquilo, como é que ela vai falar para outra pessoa, ó, o arroz e o feijão é bom para tal coisa? Como é que ela vai falar? Então ela tem que ter a experiência, né? Ela tem que se alimentar. E o irmão Sérgio sempre explica na alimentação, nas ministrações, que aquilo que a gente se alimenta, a gente expressa, né? Então ele sempre brinca falando que a gente é o arroz, a gente é o feijão, a gente é a salada, que é aquilo que a gente se alimenta, né? E impressionante isso na visão da igreja agora, porque a intensidade de se alimentar. Porque antes, quando eu era da outra igreja, né, da denominação, eu não me alimentava tanto assim. E achava que era só aquilo, não precisava de mais nada, né? Mas para ter o Senhor habitando dentro de mim e me orientando todos os caminhos, eu tenho que alimentar, tenho que ter a matéria-prima, que no caso é a palavra de Deus que Ele traz para a gente. Quem precisa de Cristo agora é os outros, eu já estou na igreja. É aquele pensamento assim, agora eu já estou na igreja, agora os outros precisam, então eu vou louvar, vou fazer isso, aquilo, ter uma atividade para que mais pessoas possam vir para a igreja. E vir para a igreja não é sinal nem de ter a consciência que Jesus é Senhor e muito menos de estar em plena salvação, né? Sentar no banco da igreja não significa, opa, estou bem agora, quem está mal os outros que nem na igreja estão. Porque às vezes tem pessoas que expressam mais fé fora da igreja do que muitos que estão dentro. É um alerta para todos nós, né? Porque assim, ó, a apostasia só pega naqueles que já conhecem a palavra do Senhor. E aí vem a danada da apostasia. E a apostasia é o cair da fé, é o deixar de crer. E muitas vezes a gente nem percebe. A gente vem na igreja, uma, duas, está lá, anos sentado no banco da igreja, quando vê, pois é, tu não vai na igreja? Não, eu
estava indo, mas fui numa outra, tentei, não senti nada, fui na outra, tentei, mas não tem como sentir, porque não teve comunhão nunca com a palavra do Senhor, não tinha comunhão com o sentir aquela unção, né? Então essa é a dificuldade que nós temos aí, muitas vezes, do pessoal que está vindo na igreja. Amém. Precisa, sim, alimentar-se. Para isso você tem uma grande mesa, a editora Vento Sul, que você provavelmente tem aí na congregação onde você está, ou através do site da editora, também que você pode buscar os alimentos para adquirir, ou ainda tem muita possibilidade, né? Olha, tem a questão do tempo também. Sim. Eu não tenho tempo, mas eu tenho CD, pode ouvir no carro, fazendo o trânsito para um lado para o outro. Hoje tem aí a rádio que você pode estar ligadinho ouvindo onde você está tendo que fazer os afazeres da casa, está ouvindo a rádio Menorá, né? Tá lá fazendo, deixa a TV ligada pela internet, tá lá ligada à TV e tô recebendo o alimento, embora eu tô aqui ligado, ouvindo, né? Os encontros, grandes possibilidades, 1 a cada 2 meses, geralmente. A gente pode se agendar, né, Júnior? Vamos se agendar, ficar agendado, já se programar, para que eu possa separar aquele dia e ir até a grande congregação, né? Sim. Vamos ter que fazer um intervalinho, voltamos já em seguida. De bem com o pão.